pessoal, tudo bem? Tudo certinho com você? Eu espero que esteja tudo bem, tudo certo. Nesse vídeo eu resolvi trazer para vocês as formas que eu estudo espanhol. Afinal, já estou estudando a língua há pouco mais de um ano, aí diria que 1 ano e meio, estudando espanhol, e eu estudo de algumas formas, não é mesmo? Afinal, fazer uma aula por semana não vai adiantar em nada, né? Porque se você pegar a quantidade da hora e dividir por semana, é muito pouco, né? Muito pouco tempo de estudo. Então você precisa se dedicar um pouco mais aí, né? Se você quer atingir um nível de fluência na língua mais rápido. Aqui eu vou falar de espanhol, mas você pode aplicar para qualquer língua que você estiver aprendendo, beleza? Então são formas que eu estudo, coloco no meu dia a dia, que eu acho que funciona muito. Então bora lá? E antes de tudo, né, eu quero deixar aqui que o importante não é apenas você começar a aplicar isso na sua vida, né? Claro que você pode aplicar aquilo que você achar interessante, que funciona pra você, porque eu estou compartilhando o que tem funcionado para mim. Mas cada pessoa é uma pessoa, tem coisas aqui que eu vou falar que talvez não funcione pra você e tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que o mais importante de tudo, né, que não é o começar, mas sim você manter a constância de estudo e se manter motivado, que eu acho que é o que mais pesa. Afinal, a motivação é aquilo que vai continuar a fazer com que você estude. Então, por exemplo, né, um exemplo de motivação pra mim, né, que é o espanhol. No futuro aí, né, não sei quando, eu tenho muita vontade de fazer um mochilão pela América Latina. E é um sonho assim que eu tenho já há muito tempo, e eu parei de estudar espanhol porque eu precisei aprender inglês, né? Era algo que eu vi que eu precisava aprender primeiro. Então eu larguei o espanhol, comecei o inglês, e aí a minha motivação era o intercâmbio de au pair. E agora que eu comecei o espanhol, a minha motivação é realmente fazer mochilão na América Latina. E a América Latina, né, é muito mais fácil você falar espanhol e você se conectar com as pessoas falando a língua local. Então, por isso, essa é a minha maior motivação. Então, pra mim, aprender espanhol é pensar que no futuro eu vou fazer esse mochilão e vai ser muito incrível. Ai, meu Deus, eu fico até ansiosa só de pensar. Mas essa é a minha motivação principal. E você? Você já pensou na sua motivação, aquilo que te faz mover para aprender o idioma diariamente? Então, se você pensou e quiser compartilhar, bota aqui nos comentários, beleza? Então, bora lá. Vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu acho, né, que todo mundo já faz isso, não sei, mas é através de músicas e podcasts. Gente, eu tenho consumido muitas músicas em espanhol, principalmente de artistas que eu gosto muito. Então, é muito louco como você acaba entrando no mundo e descobrindo artistas incríveis, né, que foi o meu caso. Eu escutava muito reggaeton, né, mas é mais porque toca bastante nas baladas aqui na Europa. E aí, a partir do momento que eu comecei a aprender a língua, eu comecei a descobrir várias bandas e artistas incríveis, né? Ultimamente, eu ando ouvindo muito Morá, que é uma banda de pop colombiana. E também eu ouço muito Karol G. A Karol G, eu não sei, ela me passa uma vibe de ser uma pessoa tão querida. E esse último álbum dela tá incrível também, e eu tô escutando muito. Então, esses são os dois artistas, né? A banda, o Morá, e a Karol G, que eu escuto muito, gente. Eu escuto muito. E além disso, eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, que se chama Para Aprender Espanhol. E todas as músicas que eu encontro, que eu acho a letra interessante, que eu gosto, eu pego e jogo nessa playlist. Ou seja, eu tô atualizando essa playlist basicamente quase que toda semana. Então, se você tá aprendendo espanhol, vou deixar aqui embaixo, porque eu gosto muito de descobrir novas músicas, novos artistas quando eu tô aprendendo uma nova língua. Então, eu tô me dedicando bastante aí nessa playlist, porque, cara, não tem nada mais gostoso de que você encontrar artistas que você curte ainda na língua que você tá aprendendo. Afinal, imagina, é um mundo muito vasto e você pode encontrar de diversos estilos musicais. Eu gosto muito de ouvir pop, ouço muito reggaeton também em espanhol, mas ultimamente eu tô indo muito mais por esse lado pop. E
além disso, no Spotify mesmo, você encontra a letra da música. Então é o que me ajuda bastante, porque às vezes, sei lá, eu tô passando maquiagem, eu tô cozinhando, coloco ali o Spotify, eu começo a cantar, dou uma olhadinha na letra pra ver se eu tô cantando certo, ou vou seguindo a letra mesmo, até mesmo aquele segredo. Às vezes, sei lá, eu tô querendo um break do trabalho, quando eu tô fazendo home office, e aí eu coloco uma música e eu acompanho a letra dessa música por 4 minutinhos ali, né, que seja a música, só pra me dar um break do trabalho. Então, às vezes eu faço isso também, né? Então, essa é a forma que eu encontrei de estudar com música. Além de música, né, estudar com música, que é muito bom, eu gosto muito de ouvir podcast, gente. Eu amo ouvir podcast. Eu já uso podcast em português, então pra mim incluir podcast em espanhol sobre coisas que eu gosto foi muito fácil de incluir, afinal no podcast, diferente da música, você pode entender um pouco mais sobre o espanhol falado, né? Sobre a língua falada. Então eu ouço 2 podcasts quase que toda semana. Um é El Mundo al Día, que é um podcast de atualidades espanhol, e aí eles trazem vários temas, às vezes trazem notícias também, e eu só ouço aquilo que me chama atenção, caso contrário eu não ouço. Outro podcast que eu escuto é o Se Regalan Dudas, que é de 2 amigas mexicanas e elas falam muito assim sobre vida pessoal, sobre relacionamentos, sobre amizade, sobre esses assuntos em geral, e eu amo, me encanta muitíssimo. Eu amo muito, elas falam de uma forma assim, e você se sente como se fosse amiga delas. Então eu gosto muito desse em específico, eu acho que eu ouço muito mais esse do que El Mundo al Día. E também, às vezes, eu escuto o podcast do jornal El País, porque às vezes eles trazem algumas notícias que são relevantes e eu acabo escutando, né? Às vezes até surgem algumas notícias do Brasil, só que em espanhol. E eu fico, caracas, vou ouvir, ou até mesmo daqui da Hungria, sobre temas que eu gosto. E aí eu acabo ouvindo também. Então é uma forma aí de você realmente colocar o espanhol falado. E alguns deles têm até o script. Você pode acompanhar o script e entender o que eles estão falando, se você não pegar ali uma palavrinha no momento. A segunda dica que eu deixo pra vocês é leitura, gente. Ainda mais se você pegar um livro e ler com audiolivro, se você tiver a oportunidade. Mas o hábito da leitura, né, eu tô tentando voltar esse ano a ler um pouco mais. Eu coloquei metas mensais pra mim, eu acho que isso é um assunto pro vídeo de metas que eu ainda não fiz. Mas eu tô lendo muito mais e, cara, eu já li alguns livros em espanhol no ano passado e esse ano também, né? Os últimos livros que eu li em espanhol foram A Biblioteca da Meia-Noite e também um outro que se chama Quatro Verões, que é de um autor mexicano, se eu não me engano, posso estar errada. Mas foram livros que eu gostei muito de ler em espanhol. Afinal, a leitura, ela vai te trazer o hábito de você memorizar algumas palavras, entender também a forma que eles escrevem, sabe? Seria mais como uma memória fotográfica. Eu costumo ler muito em inglês e isso me ajudou bastante a desenvolver o vocabulário, sabe? Porque eu acho que chega um momento na língua que você só tá adquirindo vocabulário. Então, eu já tenho o costume de ler inglês, eu acho que eu leio muito mais em inglês do que em português. Eu já peguei esse hábito pra mim. Então, eu quero fazer isso agora, só que com o espanhol. E aí, a questão da leitura, eu já vou mais pra livros mais curtos ou livros que eu já li em outra língua e aí eu leio em espanhol, que são livros que eu já conheço a história, mas que eu gostei bastante, então me mantém ali, ficar presa naquela história. E também, quando eu tenho a oportunidade, eu leio com audiolivro. Pra quem não sabe, eu fui au pair nos Estados Unidos e lá eles têm um sistema de bibliotecas públicas. Então eu tenho o cartão da biblioteca de cada cidade que eu morei nos Estados Unidos. E aí, gente, eu posso pegar livros emprestados através de um aplicativo que se chama Libby. E eles têm livros, além de livros em inglês, eles também têm muitos livros em espanhol.
então eu acabo pegando emprestado diretamente do meu Kindle, mesmo estando na Hungria, afinal os meus cartões da biblioteca estão válidos. Então por isso que eu tenho fácil acesso a livros, né, a alguns livros, porque eu tenho o cartão da biblioteca, então eu não preciso comprar, eu pego emprestado, leio e depois devolvo para a biblioteca. Eu acho que isso, né, ter essa facilidade também tem me ajudado bastante. Então, se eu fosse você, eu focaria também em leitura, né? Pega algum livro que você gostaria de ler, se você, às vezes, tem alguns livros que são de domínio público. Além disso, eu posto lá no meu Instagram os livros que eu estou lendo, um pouquinho da resenha. Se eu gostei ou não, talvez seja algo aí para você considerar, né? Não que eu seja um especialista em livros, mas eu acho que a leitura tem me ajudado bastante. Eu espero que te ajude também. Afinal, no Kindle, eles têm uma função também que eu gosto bastante, que é de você clicar e ver o vocabulário, né, da palavra. Se você não entende uma palavra, você clica ali e eles te mostram no dicionário qual que é o significado dessa palavra. Então, por isso que eu acho ainda mais interessante fazer a leitura através do Kindle. Além disso, né, se você não tem tanto interesse, não curto ler livro, você pode ler revista, você pode ler quadrinho, jornal também. Se você gosta de ler notícias, ler matérias, afinal a maior parte dessas revistas, dessas grandes revistas que tem no Brasil, acaba tendo também fora, que nem tem Vogue México, Vogue Espanha, sei lá, você quer ler notícias, tem também as notícias que estão abertas nos sites públicos. Então, tem várias formas de leituras que você pode implementar, sei lá, quadrinhos também é uma forma. Então, você pode implementar, sim, a leitura no seu dia a dia. Então, acho que é algo, assim, de você realmente encontrar o que funciona mais pra você. Pra mim, funciona muito livros. Livro, pra mim, funciona demais, porque eu me mantenho presa na história, mais do que revista. Eu já tentei ler algumas revistas em espanhol, mas eu não curto muito. Prefiro mais o mundinho dos livros. Aí você pode adaptar o que você preferir. A nossa terceira dica é assistir séries ou, sei lá, filmes, programas de televisão no idioma. Eu gosto muito de assistir filmes, eu acho que eu sou muito de fase, assim. Às vezes eu tô mais na fase assistir filme ou na fase mais assistir série. Então depende muito, mas eu gosto muito de assistir filmes e séries, principalmente com o idioma original. Mesmo que, sei lá, o filme seja coreano, eu acho que passa muito mais intensidade nos sentimentos da fala da pessoa, você consegue captar muito mais da história do que quando é dublado. Obviamente que eu entendo a necessidade do dublado, gente, eu acho que vai muito de preferência também, né, de necessidades, mas eu sou a pessoa que prefere ouvir na língua local. E aí, deixo aqui algumas dicas de séries, né, que nem tem muita série em espanhol, tem Narcos, tem La Casa de Papel, tem inúmeros, né, a última série que eu assisti, deixa eu ler aqui o nome que eu só sei em espanhol, mas em português se chama As Garotas do Fundão. É uma série, assim, curtinha e muito linda, se passa no sul da Espanha. Essa foi a última série que eu assisti em espanhol e é sobre um grupo de amigas onde uma delas descobre que tem um câncer e aí elas vão viajar juntas e a trama, ela se passa a partir disso, né? Elas viajando juntas e fazendo várias coisas juntas e é incrível, é simplesmente incrível essa série, eu amei muito. E também eu assisti um filme, o último filme que eu assisti se chama Vicky Cristina Barcelona, que eu assisti por conta dos atores e a Penélope Cruz, ela arrasou demais e tem vários cenários também da cidade de Barcelona, pra quem gosta. Esse filme tem uma mistura de inglês com espanhol, então você acaba se dividindo aí nesses mundinhos. Eu gostei muito de assistir esse filme também, então foram os últimos que eu assisti. Além disso, eu adoro assistir programas de TV e entrevistas. Eu adoro ver as entrevistas da Anitta em espanhol. Sou completamente obcecada em assistir entrevistas da Anitta em espanhol. Inclusive, eu vou deixar uma entrevista que ela deu para um podcast mexicano, que é, sinceramente, uma das melhores entrevistas
entrevistas da Anitta e eu acho importante assistir essas entrevistas dela, né? Além de tudo, de eu gostar muito da história de vida da Anitta, como ela se construiu, ela como pessoa, admiro demais. Eu gosto de ver a evolução dela no espanhol, porque ela meio que me incentiva indiretamente, querendo ou não, a continuar aprendendo, porque ela é uma pessoa nas entrevistas que às vezes, se ela não sabe uma palavra, ela não tem vergonha de perguntar, ela vai lá e pergunta. Se ela erra, ela também não tá nem aí, as pessoas corrigem e, sabe, ela tá nem aí. E acho que esse sentimento dela me faz querer aprender mais e também continuar motivada a aprender, de ver que um dia eu vou chegar no nível de espanhol muito bom, né? Que nem está a Anitta agora. Então eu gosto muito de ver as entrevistas da Anitta. Inclusive eu vou deixar o link dessa entrevista que ela deu pra esse podcast mexicano. É uma entrevista longuíssima, mas que é sensacional. Sensacional, vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem. Se você assistiu ou já assistiu, depois me conta o que você achou. Também tento, né, usar ali meu livro de gramática, afinal ele tem me ajudado muito. É um livro autodidata que eu tenho, que se chama Gramática de Uso del Español. Gosto muito desse livro porque ele é um livro feito para autodidata, porque ele tem ali a parte da gramática e já vem o exercício, a parte da gramática e já vem o exercício. Eu peguei ele gratuito na internet, peguei ele de graça, você consegue encontrar em vários lugares e eu tento fazer pelo menos uma unidade desse livro por dia. Ou seja, ao invés de eu ficar no celular ali, né, scrolling na tela, eu tento fazer pelo menos uma atividade. E, cara, me ajuda muito, porque eu consigo entender onde eu preciso melhorar. Também pego muitas dessas frases que tem ali no livro, alguma coisa assim, já conectando com a minha próxima dica, que é flashcards, né? Eu também uso muito flashcards. Tem um aplicativo que ele se chama Anki, que você consegue construir vários flashcards lá dentro e você pode ir memorizando. Sei que essa técnica de memorização não é pra todo mundo, mas fazendo o link, né, com o livro de gramática, eu acho que me ajuda bastante a memorizar e eu coloco em forma de frases mesmo, porque eu acho mais fácil de memorizar do que em palavras. Então, por exemplo, se eu vejo alguma frase interessante lá do livro de gramática, eu pego e coloco também no flashcard, lá no Anki. E aí eu vou lendo todos os dias e ele você pode selecionar se você acha que você tá bem, se você entendeu, se você não tá tão bem. Então, se você tá bem, ele vai postergar, né, esse cartão do flashcard mais pra frente pra você utilizar. Ou se você não tá indo tão bem, você não tá lembrando, você marca lá que você não tá lembrando e ele vai trazer mais vezes durante a semana pra você. Eu tô gostando muito porque eu posso me gravar também, né, falando aquela frase, eu posso escutar. Não sei, eu curto muito o flashcard. Acho que pode ser algo pra um próximo vídeo, eu realmente mostrando na prática pra vocês como que eu uso os flashcards. Se eu não me engano, o Anki é de graça, porque eu já uso há muito tempo, então eu não lembro ao certo, mas eu sei que tem uma versão paga dele também. E enfim, gosto bastante dessa junção dos dois e além disso também, por exemplo, se eu tô assistindo uma série e vi uma frase interessante que eu gostaria de memorizar, eu pauso, escrevo no Anki ali rapidão e continuo a série, porque é uma forma de eu memorizar e lembrar aquilo que eu tô estudando. Também eu estudo pelo Duolingo. Gente, eu acho que o Duolingo é muito um hobby. E o segredo do Duolingo é realmente você ter os seus amigos lá. Por exemplo, Duolingo gostaria muito que fosse patrocinado por algum desses aplicativos que eu tô falando, né? Mas esse vídeo não está sendo patrocinado nem pelo Anki, nem pelo Duolingo. Mas eu uso muito o Duolingo, gente. Eu acho que o Duolingo, na verdade, é mais sobre você criar um senso de comunidade dentro do Duolingo, porque quando você tem os seus amigos lá, vocês podem fazer missões juntos, então você tá lá, vocês com seus amigos, fazendo missões, e também tem a questão de você estudar um pouquinho todo dia, e aí tem a ofensiva que vai contando os dias, há quantos dias você tá estudando aquele idioma, sei lá, eu sou muito fã do Duolingo, inclusive tem um podcast sobre o criador do Duolingo,
Duolingo, que ele, assim, é uma pessoa genial, sério. Vou deixar também o link do podcast desse TED Talks aqui na descrição, porque é um TED Talks, assim, que explodiu a minha mente. Ele é bem curtinho e se você tá aprendendo inglês, eu acho que é interessantíssimo você ver a visão do criador do Duolingo, o que ele pensou ali por trás desse aplicativo. Então, cara, sou super usuária de Duolingo. Quem quiser me adicionar no Duolingo, pode me adicionar, não tenho problema nenhum, aceito todo mundo lá e bora se incentivar a estudar a língua, não importa qual língua você esteja estudando, bora se incentivar. Além disso, eu acho que o Duolingo te ajuda a memorizar muitas coisas, muitas palavras assim do dia a dia. E, por exemplo, eu tô abordando uma parte de gramática nas minhas aulas de espanhol, que é o nosso próximo tópico, que, cara, eu entendi um pouco melhor por conta do Duolingo, sabe? Isso eu fiquei assim, gente, mentira! Que o Duolingo tá me ajudando pacas nisso. Eu fiquei assim, caracas. Enfim, agora por último, né, são as aulas com professores. Bom, eu faço aula uma vez por semana com a Talkers Idiomas. Já faz mais aí de um ano, se eu não me engano, 1 ano e meio, que eu tô estudando com a Talkers. Com a Talkers eu tô no nível B2 de espanhol. A minha professora, ela é incrível, eu adoro fazer aula com ela. E ela morou na Espanha por um tempo, já viajou para outros países também da América Latina, então ela fala muito bem espanhol, uma motivação também para mim. Gosto muito dela, da minha prof, e também de ter aulas com a Talkers, né? Então faço aula ali uma vez por semana, faço aula individual, não tenho aula com mais ninguém. E o legal da Talkers é que eles focam muito mais em conversação, então eu diria que de 1 hora de aula eu fico mais, sei lá, de 30 a 40 minutos realmente conversando, e é uns 20 minutos assim de gramática, exercício e tal. Por isso que eu gosto muito da Talkers. Inclusive, se você tem interesse em fazer aulas de idiomas, seja espanhol, seja inglês, francês ou até mesmo italiano, vou deixar o link da Talkers aqui na descrição para você entrar em contato. Entre em contato com a Talkers, fala que é minha seguidora, que com certeza eles vão te dar um desconto, beleza? Então acho que é isso, essas são as formas aí que eu ando estudando os idiomas. Me diga se você já estuda de alguma dessas formas, qual que é a sua forma favorita de estudar. Se você tem alguma dica para nós, né, para mim, tanto para quem está assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ficar sabendo. E eu acho que é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa aí, sei lá, uma bandeirinha de algum país da América Latina ou até mesmo da Espanha, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. E é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Já deixa o like, né? Obviamente. E um beijo enorme. E tchau!